Olá, pessoal! Vamos começar conversando hoje sobre teste ergométrico. Rafael, a pessoa fez um teste ergométrico e ele deu normal. Isso é uma garantia de que essa pessoa não vai ter absolutamente nenhum problema cardiovascular? É extremamente importante essa pergunta e eu quero responder da seguinte forma. Vamos entender o que é um teste ergométrico e para que ele foi desenvolvido, tá? O teste ergométrico ele tem uma capacidade de detectar obstrução nas coronárias com uma precisão, com uma sensibilidade em torno de 70%. Então, em 70% dos casos de obstrução na coronária, acima de 50%, o teste consegue apresentar algumas alterações e o médico que está analisando o exame consegue detectar isso. Porém, o exame normal não afasta por completo a presença de uma aterosclerose, por exemplo. Eu posso ter uma obstrução abaixo de 50%, que está abaixo dos limiares de detecção do exame, como por outro lado eu posso ter uma obstrução muitas vezes significativa e está naquela faixa dos 30% que a sensibilidade do exame não pegou. Então um teste ergométrico normal não é atestado de saúde. O teste ergométrico deve ser avaliado da seguinte forma, dentro de um contexto clínico, se o paciente tem a presença de sintomas, principalmente, então um teste ergométrico, com a presença de sintomas, ele tem uma informação prognóstica e um teste ergométrico na ausência de sintomas tem outra informação prognóstica e a abordagem é totalmente diferente. Em alguns dos casos eu quero excluir a doença, eu posso seguir a investigação com outros exames, por exemplo, vou citar alguns, angiotomografia de coronário, score de cálcio, eventualmente nesse sentido. E quando a pessoa apresenta sintomas, eu quero avaliar se aquele sintoma, se aquela dor é realmente relacionada a uma doença cardíaca, a uma doença coronariana, por exemplo. Quero aproveitar e te perguntar uma coisa. O AVC, o AVC ou o infarto, é uma fatalidade? Mais ou menos. O AVC e o infarto, eles têm por base, eles compartilham a maior parte dos fatores de risco. Então, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, esses fatores que a gente costuma falar e as pessoas já entendem isso, são fatores de risco tanto para AVC quanto para o infarto, quando relacionados à formação de placas de gordura, quando relacionados à aterosclerose. Não dá para se dizer que é uma fatalidade, porque a gente consegue perceber um perfil de risco ao longo da vida. Então, por exemplo, pessoas que têm vários fatores de risco têm uma probabilidade maior de ter um evento desses em comparação com pessoas que têm pouco ou nenhum desses fatores de risco. Então, a ideia da avaliação médica, da conscientização das pessoas a respeito desses fatores é trazer essa informação, é esclarecer que se eu tenho uma hipertensão, mas eu mantenho essa pressão bem controlada, e se eu tenho diabetes, mas eu mantenho esse diabetes muito bem controlado, com uso de medicamentos ou não, com hábitos de vida, se eu evito fatores como tabagismo ou outras condições, eu consigo minimizar aquela condição de infarto ou AVC. Por mais que na família tenha uma história de AVC, por mais que eu tenha uma predisposição genética à formação daquelas placas de gordura, hábitos saudáveis conseguem sim prevenir ou contribuir com esse processo de prevenção. Tem um mantra que a gente costuma repetir, que a genética ela não é o nosso destino. Então, só complementando o que você comentou, então só para quem não sabe, a gente tem dados nos mostrando que mais de 90% dos casos de primeiro infarto, eles podem ser prevenidos através de mudanças comportamentais de hábitos de vida. Então, 90% dos infartos, eles estão associados a fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que é isso que o Rafael comentou. Então, o tabagismo, a questão do peso corporal, o controle do diabetes, a questão da hipertensão, do colesterol, o sono, entre outros fatores. Uma predisposição genética é, de fato, um fator de risco não modificável. Eu não tenho como modificar o meu DNA, aquela tendência familiar que eu tenho a ter esse tipo de problema. Mas sim, com a correção dos fatores modificáveis, eu consigo ter um equilíbrio nessa balança. Puxando, o objetivo realmente é puxar para o lado da segurança. Fazer a correção desses fatores de risco para que eu não tenha realmente nenhum evento, por mais que tenha predisposição individual. E hoje a gente sabe que todos esses fatores de estilo de vida, não só o nosso estilo de vida individual, mas questões também ambientais, poluição, isso pode afetar a expressão dos nossos genes. Chamamos isso de epigenética. Então, apesar da gente não conseguir modificar os nossos genes, conseguimos modificar a expressão deles através dos nossos comportamentos de saúde e através de outras alterações que incluem aí fatores ambientais também relacionados até à questão ambiental.
Não. Então a resposta àquela pergunta inicial é não. Um exame normal não é um atestado de ausência de doença. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tem interesse em saber um pouquinho mais, comente, compartilhe, se inscreva e escreva um pouquinho sobre a sua história pessoal, qual a sua percepção a respeito disso e para tirar suas dúvidas também. Rafael, muito obrigada pelas explicações. Pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.